Está em discussão os requerimentos apresentados. Boa noite, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Érica. Nobre colegas vereadores, funcionários aqui da casa e o jovem Pedro Henrico. Primeiramente, gostaria de que ficasse registrado nos anais dessa casa que, embora a sessão não esteja sendo transmitida, eu gostaria de amanhã poder estar acompanhando realmente a gravação dessa sessão através da Rádio Estância Municipal de Bananal. Eu estou entrando com o primeiro requerimento dessa noite. Através do portal da transparência da Prefeitura, eu pude ter a oportunidade de ver o gasto muito grande que a Prefeitura teve com manutenção de carros da nossa frota aqui, né, municipal, que a gente sabe que são poucos os carros hoje que a Prefeitura conta, né, para poder fazer transporte, e sendo que alguns nem precisa passar por essa manutenção, por se tratar de carros novos, e o valor apresentado mês a mês nesse portal da transparência da Prefeitura chega numa casa de quase R$800 mil. Então, esse requerimento se faz necessário pelo seguinte: eu estou solicitando a relação de veículos que foram arrumados, suas marcas, modelos e suas placas, que passaram por manutenção na referida oficina mensalmente, discriminando quais foram os serviços executados e as peças que foram repostas. Solicito cópia de todas as notas fiscais, mês a mês, tanto de serviço prestado como de compras de peça. Ressalto que no website da Prefeitura Municipal de Bananal, na área do portal Transparência, só apresenta o valor total de cada mês do ano, de 2014, mas não discrimina o serviço realizado e muito menos as peças que foram trocadas. O segundo requerimento, eu estou solicitando da excelentíssima senhora prefeita, né, Miriam Ferreira de Oliveira Bruno, informação quanto ao S. Isso daí já foi motivo de uma emenda do vereador Oswaldo, que todo mês, do dia 20, a Saúde, através da Secretaria de Saúde, tem o dever de mandar para a Câmara o orçamento, o que foi feito, quanto que foi repassado para essa OS, Organização Social, intitulada de IVS, Instituto Vale Saúde, e não está sendo cumprida. Então, é o motivo do requerimento. Eu estou solicitando quais serviços deve ser prestado pela organização. Solicito cópia do plano de trabalho da mesma. E qual o valor pago mensalmente? Solicito cópia do recibo de pagamento. O outro requerimento, eu estou entrando na Prefeitura, que é uma situação até um pouco desagradável, porque a gente vê que existe muitas pessoas em Bananal que prestam concurso e chega na hora, não são chamados para aquela área. Por quê? Porque quando vai ver, aquela área já está ocupada por pessoa que ocupa outra função. Né? A gente sabe que tem muitas pessoas em Bananal hoje, na Prefeitura, no quadro da Prefeitura, com desvio de função. E isso acaba acarretando prejuízo para os demais moradores da cidade, que estudam, prestam seu concurso e fica à espera de vaga. Né? Eu até vou ressaltar aqui a Sílvia, filha da Justina, do falecido Chico Marculino, que passou no concurso para agente de Edemias. Hoje, esse quadro se encontra só com 2 funcionárias, né? Com a Angélica e com a Márcia, e a outra funcionária trabalhando dentro da Secretaria de Saúde. Então, a meu ver, isso é errado, entendeu? Porque a pessoa está recebendo o recurso que é destinado para aquela função e não está desempenhando o seu trabalho e tirando a oportunidade de uma pessoa igual a Silvinha, que estudou, é merecedora de estar fazendo o trabalho que a outra, infelizmente, está deixando de fazer. Então, eu estou solicitando informações da Prefeitura quanto aos funcionários da Prefeitura Municipal de Bananal que se encontram atualmente com desvio de suas funções, pois sabemos que tais atitudes infringem a lei. Neste sentido, qual providência está sendo adotada por parte do Poder Executivo? Estou entrando também com requerimento para a prefeita,
solicitando informação da prefeita quanto à não instalação da academia ao ar livre, né? A prefeita alega a questão da academia da saúde, mas quando foi pedida essa academia, esse objeto foi destinado para a Vila Bom Jardim. Não importa se vai ser na praça, se vai ser no ginásio poliesportivo, não importa o local, a academia é para a vila. Ontem liguei, o deputado já conversou com a prefeita, não pode mudar o objeto de local, senão isso impede, entendeu, da prefeitura de receber outros recursos, né? Fica inadimplente. E outra coisa, liguei ontem para a Iara, lá da Secretaria de Esporte e Lazer, ela foi bem clara, não pode, se o deputado pediu para o bairro X, é o bairro X. Se a prefeita insistir em colocar em tal lugar, simplesmente nós vamos ter que ir retirar a academia. Então, para que isso não aconteça, Bananal não passa por uma situação dessa constrangedora, está aqui meu requerimento, mais uma vez, que eu poderia até me calar e deixar, estar lá e depois colocar, né, lenha na fogueira. Mas a gente tenta de tudo apaziguar. Mas vamos ver, entendeu, o desfecho dessa história. Estou solicitando também informação da prefeita quanto à doação da ambulância do deputado Hélio Nishimoto, né? Já chegou uma ambulância e eu liguei para a saúde, ia chegar dia 30 a ambulância. O que me dão de informação é que a empresa que ganhou a licitação pediu prazo. Só que esse prazo já tem 2 meses, entendeu? Aí eu até comentei com a Tamara, falei, Tamara, já que está enrolando tanto a empresa, por que não suspende essa licitação e não compra, então, e faz uma nova licitação? Porque o que não pode é a população, né, ficar à mercê da boa vontade dessa empresa de mandar essa outra ambulância. Então, entendeu? Então, esse é o motivo do requerimento, para saber, entendeu, em relação a essa ambulância. Estou entrando também com requerimento em relação ao Renascer, né, a obra do Renascer. Para minha surpresa, essa semana, eu fiquei sabendo que a assistência social ela tinha uma verba de R$100 mil para se gastar com ações sociais dentro do CRAS, né? Inclusive, eu tenho certeza disso, porque pessoas de dentro da prefeitura, pessoas sérias, me passaram que já foram até efetuado esse pagamento, dia 27 de janeiro, para ser mais exata, de algumas ações, entre elas, obra no Renascer, e que, na verdade, não aconteceu, né? Então, eu estou entrando com esse requerimento aqui, solicitando cópia dos 3 orçamentos da obra do Renascer e do contrato entre a firma vencedora e a Prefeitura Municipal de Bananal para fornecer os materiais na realização da referida obra, porque não consta essa licitação no portal da transparência. Outro requerimento é também em relação ao CRAS. Em relação a esse valor, né, eu estou pedindo com a prefeita cópia dos projetos sociais que foram desenvolvidos através do CRAS, com o nome da empresa, né, com o nome CNPJ ou CPF das pessoas físicas que executaram tais projetos, informando a carga horária e a relação dos alunos beneficiados. Requer o valor gasto com cada uma destas ações, anexando cópia da nota fiscal ou cópia do recibo de pagamento. Requer informação sobre quais tais projetos foram selecionados, qual critério, qual o seu público-alvo, qual a sua finalidade, porque é de conhecimento de todos que existe hoje uma aula de informática, que está sendo ministrada pelo Gustavo, que ajuda a gente aqui na questão do som da Câmara, da sua esposa também na aula de manicure, mas quem, na verdade, está por trás disso tudo é o Tadeu. E, a meu ver, é imoral, porque ele é presidente do... o Tiago, desculpa, ele é presidente do partido da prefeita, e a gente não tem conhecimento, entendeu, de como que foi feito esse critério de seleção. Quais são esses projetos, qual a finalidade, entendeu? Eu acho que tudo que é público tem que ser com muita transparência, porque é dinheiro do povo, foram projetos feitos meio que às pressas, entendeu? Já estão pegando certificado, teve de gastronomia, entendeu? Esse eu vi o Anderson dando aula para o pessoal, entendeu? Mas teve esses outros mesmo, o Tiago pegou, mas já terceirizou para outras pessoas. Então, eu acho que tem que ter transparência e honestidade dentro de tudo que é público. Não adianta a gente se escandalizar com a questão de Brasília, com a corrupção em Brasília, da Petrobras, e a gente deixar as coisas acontecerem errado no nosso município, sendo que nós somos vereadores para fiscalizar essas coisas que acontecem dentro da nossa cidade. Porque, afinal de contas, só quem sai no prejuízo com isso
isso é a população, entendeu? Então, doa quem doer, entendeu? Que fique com raiva. Se quiser votar em mim, que vote. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para ser justa e ser a voz da verdade, entendeu? Não tenho o rabo preso com ninguém. Acho que não sei como que foi feito esse critério, essa seleção, quais projetos, entendeu? Nada, tudo assim, muitas escuras. Eu acho que não pode ter isso dentro da prefeitura, entendeu? Mas quando se trata de área social, que é uma área que pega um público carente da nossa cidade, entendeu? E as coisas foi feitas assim meio que às escondidas. Tanto é que eu liguei para a dona Marlene hoje. Dona Marlene, como é que foi isso? Ah, não sei, você tem que falar lá no CRAS. Liguei no CRAS, fui muito bem recebida pela recepcionista Márcia, pedi para falar com a Rosália, não estava trabalhando, falei com a Renata. A Renata falou, Érica, eu não posso fazer nada, eu sou funcionária, dão ordem, eu tenho que mandar fazer. Agora, eu não sei como que foi feito, tal. Então, esse é o motivo do meu requerimento, entendeu? Em relação àquela empresa, né, que está aí de transporte. Ontem eu estava na rua, eu posso falar porque eu estava vindo até da delegacia, que eu tinha ido lá conversar com o Renato. O que acontece? Quando eu estou ali no meio da Praça do Rosário, eu encontrei com o dono da empresa, com o Derek, e com um dos advogados da prefeita. Um daqueles 3 advogados que ela alega que é advogado dela, não da prefeitura, junto com essa empresa indo para a prefeitura, né? Então, eu quero saber do Ministério Público, eu estou entrando com esse requerimento para o Ministério Público, solicitando informação quanto que está o andamento do inquérito dessa empresa. Porque eu sei que lá em Cachoeira já virou uma ação civil pública, em Lorena, entendeu? E em Bananal as coisas estão meio paradas. Qualquer coisa eu vou ser obrigada a recorrer, infelizmente, entendeu, a órgão acima do MP de Bananal. Já vou falar da minha moção, né? Moção de pesar pelo falecimento do nosso grande amigo, né, Domingo José Missen Correia, conhecido por todos como Tetego, uma pessoa que eu conheço desde criança, era muito amiga da Rive, sua filha, na minha infância, né? E uma pessoa sempre alegre, mesmo nos seus últimos momentos de vida, sempre foi uma pessoa querida por todos e sempre alegre. Mas hoje se encontra na glória do Senhor, como um dia também nos encontraremos, porque estamos aqui só de passagem. Outra moção é para o seu José Euclides, né, Lopes. O seu José Euclides, ele foi funcionário há muito tempo da prefeitura, dirigiu o caminhão de lixo, um excelente pai, entendeu? Eu tive a oportunidade na vida de conviver com o seu Zé, porque ele é avô do filho do meu primo, é sogro do meu primo, é uma pessoa muito, entendeu? Muito querida por todos nós, entendeu? A gente o tem como alguém da família. A Maria, né, gosto muito da Maria, tenho ela como uma irmã, as filhas do seu Zé, entendeu? A gente tem um carinho muito grande, a gente tem uma amizade muito grande, e foi uma morte que pegou a gente assim, muito de surpresa, porque na sexta-feira, o doutor Wilda tinha falado que o seu Zé estava muito bem, e já ia dar alta para ele, que ele já estava praticamente curado, só ia ter que fazer mesmo a maldita da hemodiálise, né, que é o mal das pessoas com problema de rins, mas que ele estava gozando de boa saúde. Mas Deus tem os planos deles, quem somos nós para discutirmos, né? Então, gente, eu peço desculpa com vocês aí, mas eu vim mesmo hoje na sessão com esse espírito mesmo de revolta, entendeu? Porque eu acho que está na hora de nós começarmos a mudar a nossa postura aqui na Câmara, porque a gente tem que cobrar, entendeu? A gente está vendo aí como é que está, entendeu? A saúde, não adianta colocar panos quentes. Já veio vários pacientes reclamar para mim que não tem mais o lanche, a gente vai na unidade, não tem remédio, não tem os remédios básicos, entendeu? Até ontem tentei ligar para a Dose Certa para ver alguns medicamentos que eu sei que também é de competência do governo mandar e que não está vindo, mas eu fico pensando assim, meu Deus, será que esse dinheiro, tudo que às vezes é usado de forma, entendeu, errada, para beneficiar 1 ou 2 pessoas, será que isso daí não poderia salvar tantas vidas? O que é, gente? Às vezes, R$50, aí tira daquele coitado que às vezes vai até perder a vida por causa daquele medicamento de R$50 para enfiar no bolso do outro só porque é amigo, só porque faz parte do esquema. Chega de esquema, chega de sistema, entendeu? Eu sei que, às vezes, eu já quero deixar bem claro, tudo que eu tiver que publicar, eu publico no Facebook, eu não faço carta anônima, acho de uma covardia
tremenda, carta anônima, publico mesmo, entendeu? Porque é a forma que eu tenho de pôr para fora algo que me faz mal. Eu acho que está na hora, entendeu, da gente aqui na Câmara começar a cobrar certas atitudes da Prefeitura que não está sendo bacana, não está sendo legal, entendeu? E que vem lesando muita população de Bananal. Nossa cidade é uma cidade pequena, entendeu? Os recursos vêm, tem como se fazer muita coisa. Agora mesmo nós vamos aprovar, daqui a pouco, alguns créditos adicionais aí. A gente trabalha em parceria com a Prefeitura, corre atrás de emenda, entendeu? A gente está pronto a aprovar as coisas para o benefício da cidade. Mas, poxa, chega na hora, entendeu? Sempre tem 1, 2, 3 que querem levar vantagem. E a prefeita se faz vista grossa, faz que não sabe de nada. Não, sabe sim, ela sabe de tudo, entendeu? Ela é conivente, e eu acho isso de uma covardia terrível, porque a população não merece isso. Eu acho que as pessoas, quando vão na urna depositar um voto, ela está depositando uma confiança, que é algo que não tem dinheiro no mundo que compre. Então, a gente tem obrigação, dever moral de corresponder a essas pessoas, entendeu? Com trabalho, com moral, com ética e decência. Então, presidente, eu espero que essa sessão amanhã seja transmitida através da nossa rádio Estância Turística, entendeu? Porque eu acho que o povo tem que saber o que está acontecendo, entendeu? A população tem o dever de saber. Afinal de contas, chega de enganar a população, chega de tratar a população, entendeu? Como se fosse boi no curral. Chega na época que precisa do povo, o povo leva abraço, o povo tem isso, você vai ter aquilo, você tem direito disso, mas na hora que senta na cadeira, que pega a cadeira, que se diz poder, entre aspas, porque poder, na verdade, ninguém tem, aí o povo é esquecido. O momento é só, senhor presidente. Muito obrigada. Pois não. Está em discussão os requerimentos e as moções apresentadas. 15 minutos à parte, 1 minuto. Com a palavra. Com a palavra, vereador doutor Oswaldo. Senhor presidente, som. O som para o doutor Oswaldo, por favor. Som. Som. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, estamos de volta às nossas sessões regulares, que são as sessões extraordinárias. O nosso... retificando aqui as sessões ordinárias, e o meu cordial boa noite a todos, e que a gente faça aí mais um período legislativo trabalhando em prol da população de Bananal. E começo esse ano, apresentei um requerimento, aliás, uma indicação. Existe uma ponte que liga a estrada Santa Vitória, que é a estrada rural do bairro Santa Vitória, a estrada rural da fazenda Bela Vista. Aquela ponte, ela caiu e precisa ser reconstruída. A Prefeitura Municipal de Bananal já esteve lá, através dos seus funcionários, ficou de reconstruí-la, contudo, isso não aconteceu. Alguns moradores que necessitam desta passagem, que, aliás, serve como opção para os moradores dos 2 bairros, caso uma das estradas venha a ser interrompida, e eles necessitam da reconstrução dessa ponte. Já houve uma época, e nos anos 2000, que aconteceu esse impasse. A ponte caiu. A prefeitura, na época, até o prefeito era o doutor Wilton, e eu ainda estava nesta casa, e foi reconstruída. Infelizmente, ela veio a ruir novamente, a ponte precisa ser reconstruída novamente. E a gente solicita, então, que a prefeitura faça esse trabalho ali para atendimento dos moradores daquela localidade. Então, vai aí o meu requerimento à senhora prefeita municipal, e espero que ela possa nos atender. Haja vista que eu tenho sempre dito nesta casa que, se os prefeitos municipais, os administradores, souberem usar a cabeça e os recursos naturais que são oferecidos, uma obra dessa não sai caro, basta querer fazer. Eu apresentei um requerimento no mesmo sentido, numa ponte lá no Rancho Grande, que é
a Estrada das Pedras, do distrito do Rancho Grande. E foi em 22 de maio do ano passado. A prefeita, ela se disponibilizou a fazer aquela ponte, mas até hoje nada foi feito. Eu estive com ela no mês passado e cobrei esta situação. Ela falou que realmente caiu no esquecimento, mas que até a metade desse ano essa ponte será reconstruída. Eu tenho sempre tido contato com alguns moradores lá do bairro, porque sempre estou lá com eles, e a gente estava até pensando em fazer uma união de forças para que reconstruísse aquela ponte, já que ela é muito usada pelos moradores, e cavaleiros principalmente. Mas a prefeita se dispôs a reconstruí-la até o meio do ano. E nós estamos, então, aqui aguardando e que realmente essa construção dessa ponte, que já havia aquela ponte, ela também caiu com as enchentes. Mas, em sendo reconstruída, o pessoal lá vai ficar muito contente. Durante o tempo que a gente estava de recesso, algumas pessoas da nossa comunidade vieram a falecer, como ontem faleceu a senhora Ana Lúcia Alexandre, uma pessoa de família muito querida aqui em Bananal, infelizmente foi sepultada hoje, e a gente apresenta então uma moção de pesar pelo falecimento da Ana Lúcia Alexandre, e que Deus conforte aí o coração dos seus parentes. Faleceu até nessa nosso recesso o senhor Domingos José Mício Correia, o Tetego. Quantos contatos nós tivemos com o Tetego, quantas conversas. Mas a vida é assim, enquanto uns vão, outros ficam, e é o futuro de todo mundo. Todo mundo vai passar por isso, mas quem fica sente muito por aquele que foi. E recebo então a família do Tetego aqui, as nossas condolências, e que fique registrado nos anais desta casa esta moção de pesar. Também o senhor José Euclides Lopes, uma pessoa que foi funcionário público municipal, uma pessoa que nós tivemos muito contato durante o tempo que ele esteve aqui na terra, foi funcionário, dirigiu o caminhão de lixo da prefeitura, uma pessoa muito querida por todos os demais funcionários, uma pessoa muito simples, de uma família humilde, trabalhadeira, e que nos deixou. Então, José Euclides, vá com Deus, e que Deus conforte o coração das pessoas que ele deixou por aqui, principalmente a sua família. É o que eu tenho a dizer no momento, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Lucianada. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, funcionários, Pedro Henrico aqui, amigos da Rádio Estância, amigos da internet. Eu fiz alguns requerimentos nessa noite, solicitando da Secretaria Municipal de Educação, o senhor Jair dos Santos Andrade, através da nutricionista, doutora Fabíola Guiar, que seja mandado a essa casa o cardápio das escolas nossas, municipais, rurais, e a creche, para que a gente possa estar acompanhando, porque, na verdade, já se começa o ano letivo segunda-feira, e, com certeza, já deve ter feito licitação e tudo mais, porque já estamos aí no 3º ano de mandato da prefeita. Então, eu acho que esses trâmites, com certeza, devem ter sido feitos para que não haja dificuldade nesse início de aula e as crianças ficarem, aí, a Deus dará, sem a alimentação correta e necessária e que tem de direito. Então, é o requerimento da noite. O outro requerimento, eu solicito aqui do governador, isso já é uma história antiga com relação a nós do turismo, de transformação de Estrada Parque, em que, luz de uma reunião, quando Zé Celso era prefeito, o governador estava lá, ficou acordado que seria feito um projeto piloto de Estrada Parque na SP-68, de Silveiras até um pedaço, uns 4 quilômetros. Mas passou esse tempo todo, e nada foi feito. Então, como nós estamos com a SP-247, realmente uma estrada maravilhosa, eu pude constatar isso no dia de Folia de Reis, quando subi a serra 9 horas da noite,
debaixo de chuva, e foi tranquilo devido à boa estrada que nós estamos tendo. Mas nós temos que nos preocupar com a preservação de tudo isso, porque com a facilidade de acesso, as invasões são muitas, e precisamos tomar conta. Já houve assaltos e outras situações. Então, a solicitação dessa vereadora da Estrada Parque, inclusive, porque já tinha até um projeto, na época do senhor Rui, que era vivo ainda, de ser feito um portal nessa estrada, né, de ter identificação, de tudo isso para facilitar, porque, na verdade, a Serra da Bocaina hoje é um campo melhor que Campo do Jordão. Então, é um paraíso e ele precisa ser preservado para poder ter o turismo, né, intensificado e sustentável das pessoas que lá moram. Então, vai esse pedido para o nosso governador. Eu já tinha falado numa reunião o ano passado com relação ao pedido da Estrada Parque e, com certeza, já estaremos vendo essa situação. O outro requerimento que eu faço nessa noite, até depois eu quero convidar todos os vereadores para assinarem junto, como assim fizemos no ano passado, solicitando, né, a subestação da Electro no município de Bananal. Veio-se a resposta de que estaria sendo feita e já teria até o lugar, mas fica assim tudo no ar. E essa semana, ontem, né, nós podemos comprovar que a cerâmica ficou 1h30 sem luz. Não estava chovendo na cidade nem nada. Então, e outras situações, nós precisamos da subestação, porque empresas, nós precisamos ter geração de emprego. Nós estamos próximos aqui de Resende, dessa parte todinha do Sul Fluminense. E nós precisamos ter essa subestação para ter investimentos melhores dentro do nosso município, né? Como já temos a Labodísio, temos a Água Ativa e tem outras fábricas interessadas no município. Então, essa luta é grande e aqui eu coloco da seguinte forma, que nós já pedimos com relação a isso, nada mandado, então agora eu estou pedindo o projeto, ou se caso eles acham que fica difícil tirar cópia de projeto e tudo mais, já estou pedindo aqui uma visita em loco, que seja em Campinas, que seja em Atibaia, para que possamos fazer aqui uma caravana, né, dos vereadores, junto com pessoas especializadas na área de elétrica, né, para conhecermos como será realmente essa subestação no nosso município e se ela vai atender a nossa demanda para um futuro promissor e uma geração de emprego maior dentro do município. Segunda-feira, quando tivemos lá em São Paulo, né, onde foi feito o decreto para a água mineral entrar na cesta básica, eu encontrei com o deputado João Caramês. E conversando com ele, ele é o presidente da parte de comunicação. Como ano passado eu já fiz para o deputado federal Montoro, com relação a Montoro, depois eu vou lembrar o nome do deputado federal, ele retornou que já estava sendo feito contato com as telefonias. E conversando com o João Caramês com relação à telefonia, tanto da Serra da Bocaina quanto do Rancho Grande, expandir melhor, né? Em pleno século XXI, nós estamos aí sem comunicação. Então, as pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso a nada. Para expandir isso, eu faço um requerimento nesta noite, solicitando ele como presidente, tanto do transporte quanto da comunicação, da comissão da Assembleia Legislativa de São Paulo, interferência dele com relação a essas operadoras, para que possamos realmente solucionar o problema de comunicação da telefonia móvel dentro do nosso município. Reiterei ao DR de São Paulo e o DR de Taubaté com relação às placas que o ano passado também pedi e recebi uma resposta que estaria sendo providenciada imediatamente as placas para os ciclistas na estrada, tanto a SP68, na SP64, e até agora nada foi colocado. Então, quer dizer, responde e nada é feito. Então, aqui eu estou reiterando para que eles tomem providência urgente, porque a nossa estrada está com um movimento muito alto, imenso, né? E muitos ciclistas,
e não tem segurança nenhuma com relação a essa situação nas estradas, tanto o SP-68 quanto o SP-64. Eu fiz algumas indicações também, uma moção de pesar, né, pelo falecimento do Tetego, né, Domingos e Tetego, nosso amigo, companheiro, fez uma luta grande aí com relação ao câncer, mas, infelizmente, partiu. Mas nós temos certeza que todos nós também um dia vamos. Nós temos que lutar pela vida. Ele foi um grande exemplo, até o final, lutando pela sua vida. Então, eu quero mandar aqui para a Letícia, para a esposa dele, para o filho, todas as filhas, o meu mais profundo sentimento que possa ter pela nossa amizade, pelo nosso carinho e pela sua perda. Então, no anonimato de sua existência humilde, colecionou uma grande quantidade de boas obras, bagagem imensa que levou consigo para entregar ao Criador. Então, aos familiares do Leonardo, de Lourdes, irmãos também do Tetego, o meu mais profundo sentimento. Agora, uma moção de aplausos e congratulações de todos os vereadores dessa casa, ao excelentíssimo senhor Bruno Marini, da Água Mineral Ativa, pela participação do Grupo Ativa, que, dentro da assinatura desse decreto, pelo nosso querido e amado governador, que inclui a água mineral de garrafão retornável na cesta básica, com redução de carga tributária. Que segunda-feira tivemos vários vereadores e pudemos estar lá para conferir, aplaudir e realmente estarmos juntos nessa luta, no desenvolvimento, porque a Água Ativa hoje emprega mais de 100 funcionários dentro do nosso município. E o mais importante de tudo isso é que, com essa falta d'água toda, a pessoa de baixa renda vai ter as condições de estar ela na cesta básica. Então, isso é muito importante. Nós estamos vendo em São Paulo essa situação, mas não está muito longe, não. Porque na nossa cidade também, se formos olhar as nascentes do Rio e tudo mais, por exemplo, na fazenda aqui próximo, quem sabe para a SP-247, já não tem, tinha duas nascentes, já não tem mais água, secou de repente. Então, isso precisa ser trabalhado. A outra indicação é de redutor de velocidade. Volto aí pedir à prefeita, por favor, no bairro da Cerâmica, caminhão em alta velocidade, carro comum, quase atropelaram uma criança já essa semana novamente. Aqui na descida da igreja também, próximo à casa da dona Shimune, os carros descem em alta velocidade. Já falei 10 vezes aqui nessa sessão e torno a falar. A descida da vila, o caminhão atropelou o menino de bicicleta, nesse ponto que vem descendo na velocidade e não tem como parar. Então, encarecidamente, peço à prefeita que possa colocar esses redutores de velocidade o mais depressa possível. Eu recebi por e-mail da Mamara e do pessoal que mora lá no Morro da Caixa d'Água, que está uma coisa horrível. Eu falei com a prefeita, tem uma semana atrás, já falei com a prefeita, mas coloquei aqui com relação à limpeza lá na Caixa d'Água. É um mato só, é muita chuva, a gente sabe, mas acontece que é só determinar algumas pessoas, vai lá para fazer esse tipo de serviço, né? Então, para que ela possa realmente atender aí a comunidade do Morro da Caixa d'Água. Eu gostaria também, eu não fiz o requerimento, mas, na verdade, com relação à iluminação pública, nós aprovamos aqui a CIP. E tinha sido feita uma reunião com a Electro, todos os vereadores, e nós aprovamos a CIP, né, no município. Só que a prefeitura agora entrou com uma liminar para que a Electro continue. Então, eu já conversei com o nosso jurídico aqui, uma suspensão dessa lei, se houver, se for constitucional, ou algum papel, alguma emenda que a gente possa fazer na lei, que enquanto tiver com essa situação
a Electro fazendo serviço, que essa lei seja suspensa. De alguma forma, não, porque isso é uma responsabilidade muito grande, porque estaria esse trabalho sendo feito imediatamente. E, infelizmente, com relação à iluminação pública, que vem isso para poder atender, porque se não tivesse isso, não consegue atender a iluminação no bairro lá, quem vai para a situação lá na Formiga, em outros lugares que precisam. Nós temos 100 pontos, quase 100 pontos, sem iluminação pública. Então, esse projeto foi aprovado em cima de tudo isso, para que, a partir desse ano, fosse regularizado e atendido todos os bairros com relação à iluminação pública e de todos os apontamentos de todos os vereadores. Então, neste momento, veio aí o aumento da iluminação, da questão da luz, pelo governo federal. Veio a gasolina, agora vem de novo a gasolina e a iluminação pública. Caríssimo. Então, nós temos que sentar, já pedir providência com o nosso jurídico, viu, presidente? Como vereadora, já solicitei diretamente, porque eu ia fazer requerimento, mas já falei diretamente com eles, para a gente sentar e ver realmente como deve ser feito isso. Porque uma lei aprovada por nós aqui, e, de repente, se faz uma liminar contra a Electro, e a Electro continua fazendo, como é que fica essa situação? Tá. Não, a taxa não deve ser cobrada, mas eu acho que a gente tem que discutir isso daí, porque nós aprovamos essa lei no sentido de ser feito, né, e que não teria nada da situação. Então, coloca essa casa numa situação que nós temos que esclarecer, com certeza, a comunidade. Eu já sou uma vereadora que não vou para o Facebook, não respondo no Facebook, mas estou pronta aqui na Câmara a qualquer momento para dar a resposta por que votei. Estamos prontos aqui até fazer, como peço até ao presidente, que se faça uma audiência, se faça uma reunião com as pessoas que falam, principalmente no Facebook, que venham até esta casa para a gente poder discutir, porque o assunto porque existe uma resolução, existe lei, e nós precisamos entender melhor. Não simplesmente deixar Deus dará o jogado no ar, a colocação e a posição de cada vereador desta casa. Então, eu gostaria muito que fossem tomadas providências com relação a este assunto. É que eu tinha a falar, senhor presidente. Obrigado. Está em discussão os requerimentos e as moções apresentadas. Com a palavra, vereador Manolo. Boa noite, senhoras vereadoras, senhoras vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente. Nessa nossa primeira sessão ordinária, eu gostaria de desejar a Vossa Excelência um mandato profícuo e repleto de realizações. Obrigado. Nessa sessão, eu encaminhei um requerimento à senhora prefeita a respeito da IVS. Eu estou solicitando a implantação imediata na informatização do atendimento da unidade mista de saúde. Por que essa solicitação? Foi apresentado um plano de trabalho pela IVS, constando a informatização do atendimento, a qual traria muitos benefícios para o funcionamento dos diversos setores de saúde, entre eles. E no contrato, eles salientam, né, na área da farmácia, melhor controle dos estoques de abastecimento e distribuição de duplicidade, evitar a duplicidade na distribuição dos remédios. Na seguridade, controle em relação às faltas de pacientes inscritos nos programas, possibilitando uma busca ativa nos casos de maior gravidade. Comunicação. Mais efetividade na comunicação entre as unidades de saúde, garantindo melhor e mais efetivo atendimento aos pacientes. E o objetivo dessa implantação seria: o objetivo consiste no trabalho interligado nas unidades de saúde, a fim de que o cadastramento, agendamento de consultas, distribuição de medicamentos, registro das informações particulares de cada paciente sejam feitos de maneira eficiente, garantindo a confiabilidade das informações repassadas do Ministério da Saúde.
Então, nesse sentido, né, é claro observar que a informatização do atendimento à população trará um ganho imensurável a todos, proporcionando mais conforto, agilidade e segurança nas informações fornecidas por todas as partes. Fiz uma indicação também, essa indicação já foi feita por vários vereadores no ano passado. É a respeito daquela rua João Cândido da Silva, que dá acesso à antiga o Morro da Caixa d'Água. É uma rua, ela é íngreme, ela é bastante íngreme, e na parte de baixo da rua existem várias residências. Então, estou só enfatizando, né, a necessidade de se instalar guarda-reios nas encostas dessa referida rua. E a outra indicação que eu fiz foi a respeito da limpeza das margens do Rio Bananal e dos vários córregos que cortam a cidade. Basta olhar a margem do Rio Lavapés, que praticamente você nem enxerga o rio mais. O mato está tomando conta do próprio leito do rio. E no momento é só, senhor presidente. Está em discussão os requerimentos e as moções apresentadas. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marinha. Boa noite. Acho que não está não, né? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. Bem-vindos a esse novo ano, né, 2015, que a gente pedindo a Deus que nos ilumine a fazer a coisa perfeita, tá? Que a gente possa trabalhar mais com as pessoas. Não está fazendo, né? Não está. E ao Pedro Henrico, que aqui não deixa de nos acompanhar, né? E que ele, como se diz, já vai se preparando, né? Que a idade dele está chegando. E a todos os que nos estão ouvindo pela rádio ou por algum membro da nossa associação, boa noite, Bananal, pedindo a Deus que esse ano de 2015, o nosso presidente possa começar bem com o pé direito, para que ele possa fazer coisas boas para nós, o que é correto e o que é justo, né? Então, eu entrei hoje com um requerimento aqui, pedindo à senhora prefeita para que ela peça aos nossos, como é que se fala, quem toma conta da cidade, esqueci. Esqueci a palavra, sabe? Quem vigia, sabe? Os da mão de obra, porque estão fazendo vários lixões na cidade. Eu encontrei uma pessoa que estava levando um carreto lá do lado do Recanto Verde, e essa pessoa era lixo, de vários tipos. E essa pessoa disse, eu não sei se disse brincando ou se disse de verdade, era mandato da prefeitura. Alguém mandou pela prefeitura que jogasse lá num buraco. Mas tinha lixo de todos os jeitos, sabe? E eu acho que lá, principalmente, que é como se diz, um recanto verde, teria que ter verde, não lixão, né? Indo pelas Formigas, a gente passa sempre para ir para o sítio lá em cima, encontra vários guarda-roupa, cama, armários, sacos, colchões, sofá, jogado pelas estradas. O que eu queria que ela fizesse é que fizesse a fiscalização, que o fiscal pudesse dar uma olhada, porque eu acho que, assim, se você tem o seu lixo, que o carro não pode pegar, porque o ano passado o carro pegava, tinha um dia para pegar os lixos que podem jogar, queimar para algum lugar. E do meio do ano em diante, acabou esse carro. Era o carro da prefeitura mesmo. Então, aí as pessoas começam a botar nas carroças e jogarem à beira da estrada. No Morro do Bruno está uma coisa horrorosa, agora no dia da festa de São Sebastião, eu estou dizendo porque juntou a comunidade lá para queimar o lixão que jogam lá. Eu sei que, às vezes, é as pessoas mesmo que jogam esse lixo, mas tem um buraco lá, que se vocês chegarem lá nas Formigas e olharem para o Morro do Bruno, vocês vão ver um buracão lá,
repleto de lixo, lá no meio do campo. E isso daí é ruim porque a criançada brinca por ali, cachorro, galinha, tá certo? E é muito ruim para nós mesmo, porque o lixo ele não segura a terra, ao contrário, ele cede a terra mais rápido. E também pedindo a ela, fazendo esse pedido a ela, que nós precisamos muito daquele viradouro lá. Nesses dias de festa, teve carro quase que entrando dentro da casa das pessoas. E que eu não sei, mas o senhor Oscar já tinha dito para mim que era só falar com ela, porque ele cederia o pedaço do viradouro. Aquele pedaço na parte de baixo, diz ele que já tinha passado pela prefeitura em acertos de conta com a dívida que ele tem. Então, ele ainda disse para mim assim, se quiser fazer, eu já falei isso ano passado, ano retrasado aqui, se quiser fazer o escadão, porque eu falei para ele que a gente precisava de um escadão, se quiser fazer o escadão, pode fazer, porque já dei esse pedaço para a prefeitura, já acertei com a prefeita, para pagar o tempo de PTU que ele deveria. Mesmo que ela não faça isso, se ela não tem grana, como diz que não tem grana nunca, se ela não vai fazer, mas que ela arrume esse viradouro. Ela passe a máquina lá, por favor, e dê dá uma cercada maior, porque por 2 vezes o pessoal construiu a casa muito na beira da rua. A rua é estreita, 2 carros não passam legais, né? Então, para virar, é aí que é pior. Então, às vezes, a gente tem que ir lá em cima e voltar de ré para cá. Então, esse é o que eu estou pedindo a ela, que, por favor, que ela faça isso o mais rápido possível. Também quero dizer um aplauso, né, aqui pela carreta que veio das Mulheres do Peito. Então, todos já fizeram, e acho que a gente vai assinar em alguma folha aí com a Lúcia, agradecendo, dando aplauso para a cidade. Porque eu tive conversando com o rapaz lá por umas 2 vezes, e ele, então, disse para mim assim, o pessoal não sabe aproveitar, porque ainda falta muita gente. E ficou muita gente para trás, né? Por quê? Porque algumas mulheres com menos de 40 não quis ir buscar o documento, porque tinham que ir até lá na saúde pegar um documento. Agora, nós não vamos dizer que só as mulheres acima de 40 é que vai precisar, porque não. Eu estou vendo câncer de mama em menina de 17 anos. Não aqui em Bananal, mas eu já acompanhei com elas. Então, é preciso que elas tivessem esse conhecimento. O que eu pude, eu fiz o conhecimento. Foi o que uma das pessoas falaram para mim. Vocês puseram na rádio? Eu acho que foi posto na rádio, sim, não foi? Foi anunciado na rádio? Então, foi anunciado na rádio. A gente saiu falando. Eu, pelo menos, eu falei várias vezes, nos postinhos. Tinha pessoa que dizia assim, mas demora, gente, pelo amor de Deus. O que é mais fácil? Você ir lá, pegar sua ficha, voltar, ver o número da sua ficha, voltar para casa, fazer seu almoço e voltar, ou você ir daqui a Taubaté? Ah, não, é claro que é aqui. Então faça isso. Então, depois que eu comecei a falar para várias mulheres, várias delas disseram para mim, eu fiz aquilo que a senhora falou e deu certo. Então, o rapaz estava dizendo que foi de suma importância, foi bastante atendido, mas que ainda poderia ter atendido muito mais se as pessoas reconhecessem. E também aqui venho dizer uma moções de pesar ao seu Domingos, conhecido como seu Tetego, né, que a gente conhece há anos e anos e anos, nós convivemos lá juntos por muito tempo, uma pessoa muito querida para servir a gente, mesmo, né, antes da doença dele, ele servia muito mais. Depois da doença, ele ainda servia muito a gente. E pedindo para que Deus dê consolo à família e ao menininho, que cada hora que eu olho para ele, eu sinto uma pena dele, porque ele fica lembrando do pai todo instante. Então, que Deus abençoe eles, que dê para eles, para as primeiras filhas mais velhas, e para o pequenininho, que dê bastante calma para eles, para saber que ele foi um pai bacana e um amigo, um vizinho legal para todos nós. Pelo seu Euclides, seu José Euclides, caminhei com ele vários anos, quando eu levava ele para fazer tratamento da vista. É uma pessoa 100%,
né? Conheci a esposa dele, os filhos, e também pedindo ao senhor da messe que põe ele no seu cantinho lá, porque tenho uma certeza de que já está sendo acolhido nos braços do Pai. A Ana Lúcia, né, deixando que todos os irmãos aqui estejam com saudades, mas eu achei muito bonito o velório deles, porque todas elas estavam alegres, sabendo que agora ela não sofreria mais, né? E isso é importante na vida de cada cristão, saber que a gente, nessa hora, não há choro. Tudo que a gente tiver que fazer, tem que fazer em vida, porque na hora que Deus chamar, é só dele. Então, isso daí conforta cada família, conforta as pessoas que estão por fora, e tem uma feição bonita, porque às vezes eu digo assim, eu falo que as pessoas faleceram, ficaram bonitas. Então o pessoal fala para mim, credo, Dona Marinha, onde você viu isso, depois de morto ficar bonito? Mas perfeitamente, tem gente que fica muito mais bonito morto do que vivo. Então eu tive agora esse último dia uma senhora que eu esqueci o nome dela, que faleceu a semana passada, não me lembro. E eu falei, gente, a Gisele, lá da vila, que caiu na porta de casa e deu um grito e pronto, e morreu, né? A filha veio para receber o pagamento, quando chegou aqui na rua, não tinha cadastrado a mãe o ano passado, não recebeu, voltou em casa correndo para buscar a mãe, quando chegou lá, encontrou o Teté, que já estava de volta, dizendo para ela que a mãe tinha vindo para a unidade, e quando ela chegou, a mãe já estava morta. Então, foi rápido, fulminante. Então, que Deus abençoe ela. E eu falei, na hora lá, gente, ela está bonita. Ela não era tão bonita assim, não sei se é porque ela se vestia muito, mas agora ela está bonita. Ainda brincaram comigo, será que é a senhora só que está falando ou todo mundo? Não, tenho certeza que todo mundo está dizendo que ela está bonita, viu? Então, pedindo a Deus que conforte cada uma dessas pessoas, porque nós estamos aqui de passagem. E tudo que a gente tiver que fazer, tem que fazer aqui agora, né? Então, por hoje é só, e vou pedir que a senhora prefeita atenda esses nossos pedidos, porque é muito importante, tá? Boa noite, senhor prefeito. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Álvaro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, funcionários da casa, ao nosso amigo Pedro Henrico, né? Aos ouvintes da rádio, né? Meu boa noite a todos vocês. Entrei com uma indicação aqui, onde eu peço à senhora prefeita a necessidade de realizar serviços de reparo em todas as ruas do bairro Laranjeira. É uma vergonha a gente passar lá e todas as ruas do bairro estão cheias de buraco. É só fazer os reparos. Isso aqui é um pedido que eu já fiz no ano passado, estou reiterando esse pedido e peço à senhora prefeita, se ela estiver nos ouvindo, que faça esse serviço. É só comprar os paralelepípedos, né, os paralelos lá, e colocar no lugar, e parar com aqueles buracos que danificam todos os carros, dá poças d'água. Então, eu peço aqui à senhora prefeita essa situação. Solicito também da senhora prefeita a necessidade de realizar serviços de reparo e manutenção no ponto de ônibus, na entrada da Fazenda Mangueira. Nós passamos de carro lá e tem pessoas que ficam esperando o ônibus ali, o ponto está quase caindo, é um pedido que eu já fiz também ano passado e não foi realizado, é uma situação simples de fazer, aonde vai atender as pessoas daquela localidade. É uma coisa muito simples, que é madeira e telha, e, né, isso não custa nada para a prefeitura. Então, eu peço aqui à prefeita Miriam, né, que tome as providências o mais rápido possível, aonde não vai atender o vereador Álvaro, mas sim os moradores de lá. Solicito também à senhora prefeita, né, a roçada e capina em todas as ruas do bairro da Vila Bom Jardim, que está muito mato alto, muito sujo, pessoas reclamando em frente às suas casas, muitos têm pedido para alguém limpar, pessoas para limparem, porque é muito mato e causa isso também até perigo de aranhas, cobras, né? Então, eu peço aqui à senhora prefeita a necessidade dessa limpeza o mais rápido. Nós sabemos que a prefeitura tem poucos funcionários,
mas, infelizmente, a cobrança é muito. Então, eu peço a ela que faça essa realização desse serviço. Eu estou pedindo aqui também a senhora prefeita, né, que faça o serviço, a necessidade de realizar serviço de roçada em toda a extensão da Estrada do Turvo, naquele trecho asfáltico, e serviço de limpeza nas canaletas. A gente passa ali, um serviço foi muito bem feito pela empresa Plenaplan, né, mas, infelizmente, cai muita terra dentro da vala, e isso causou na água sair no asfalto, e com isso é perigoso tirar o asfalto. E tem uma boca de lobo na entrada do João André, que entupiu devido muito barro e galhos, entupiu e está dando muita lama no asfalto. E isso é muito perigoso quem entra ali. É uma curva, não está sabendo, entra depressa ali, é perigoso o carro rodar ali e bater. Então eu peço aqui à senhora prefeita que peça para o encarregado de obras tomar essas providências o mais rápido possível. Eu fiz essa indicação, mas já comentei com a prefeita ontem, em relação ao caminho do Morro do Pedro, que dá sentido ao Sertão dos Coqueiros. É um caminho que é usado muito pela comunidade lá, e o caminho está todo precário. Eu passei agora, final de semana, eu, o César dos Canoas e o Gilberto, nós passamos lá, era meia-noite, e está horrível o caminho, muito ruim. A moto passa ali, eles fazem trilha ali, vem a água, come ali onde a roda da moto passa, vira cada crateras ali, que é um buraco enorme. Tanto é que a volta não deu para a gente vir por esse Morro do Pedro. Nós tivemos que passar pela Madeireira. Aumentou 3 horas de viagem, sendo que aqui é 4, lá a gente fez 3 horas a mais, 7 horas. Então, já falei com a prefeita ontem, ela vai colocar um rapaz lá para consertar o caminho todinho. E em relação a uma ponte também, que dá acesso lá ao Rio do Braço, perto do Rio do Braço, onde os moradores usam lá, para nós passarmos pela Madeireira, nós tivemos que colocar madeiras, pelo menos para o cavalo passar, porque não tinha condições. Tem amigos lá que passaram, o cavalo enfiou a mão no buraco e arrancou com pele e tudo, e o cara caiu em cima da ponte. E isso várias pessoas reclamaram, então ela também vai pedir também para providenciar essa ponte. Então, agradeço aqui a prefeita Miriam por esse pronto atendimento. Eu queria também agradecer aqui aos funcionários fumeiros, Zé Coqueiro, ao Toninho, né, que mesmo em recesso, a gente sempre procurando por eles, pedindo para eles realizarem alguns serviços, né, e em pronto atendimento eles faziam. Então, agradeço aqui de coração a esses funcionários da prefeitura. Todo mundo aqui já falou do Tetego, né, uma grande pessoa, amigo, muito amigo da nossa família, sempre estava lá na fazenda do meu pai, com a gente lá, seu filho Carlos José, a Hilda, são pessoas queridas, as meninas, né? Então, deixo meu grande abraço aqui a toda a família. E a família também do seu Zé Euclides, que é funcionário, foi colega nosso de serviço, uma grande pessoa, um grande pai de família. O vereador Oswaldo comentou sobre a Ponte Santa Vitória, né, Oswaldo? E o senhor Olavo, não sei se você conhece, é um senhor que é parente do senhor seu Neno, lá da cerâmica, e ele me procurou ontem, e pedindo em relação a essa ponte. Eu conversei com a prefeita, e hoje ela me falou que vai tomar as providências, já está pedindo para tirar as madeiras, então, graças a Deus, vai atender o nosso pedido aí, tanto o seu como o meu, tá joia? Eu queria também aqui parabenizar a secretária de Saúde, a doutora Sara, por conseguir essa carreta de mamografia, onde atendeu mais ou menos 1.100 pessoas, né? E o que me alegrou é, assim, se a pessoa acusou algum problema, né, de mama, a própria carreta,
ela faz o procedimento de biópsia, né, e encaminha as pessoas. Então, eu deixo meu grande abraço aqui a essas pessoas que trabalharam na carreta e um grande abraço à Sara por conseguir esse grande acontecimento aí. Queria aqui também aproveitar, deixar um grande abraço aqui ao casal Carol e o Barroso pelo nascimento do neném, né, que hoje, e que eles sejam muito felizes aí junto com eles aí. A vereadora Lúcia falou em relação à cobrança, né, da iluminação pública. Falou muito bem, parabéns aí, vereadora. E eu queria dizer também que o que nós aprovamos aqui, essa cobrança, ainda não está sendo realizada. Que muitas pessoas acham que esse aumento que está tendo da energia elétrica é culpa nossa. E não é. E daí é da Elektro. A Elektro está dando esses aumentos. A nossa taxa de iluminação ainda não foi cobrada e, se Deus quiser, ainda não vai ser. Com a palavra, senhor? Pois não. Um minutinho. O aumento não é da Elektro, o aumento é federal. É lei federal, entendeu? Então, aí, por isso que não é da Elektro. Mas por a prefeitura ter entrado com uma data de segurança e ter ganho que a Elektro fique fazendo o serviço. Isso. Para discutir. Então, tá joia. Deixa eu ver aqui. No momento era só isso mesmo, senhor presidente. E desejar aqui ao nosso presidente um bom trabalho nesse ano de 2015 e 16 aí. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Martins. Boa noite, nobres vereadores, vereadoras, ouvintes da Rádio Estância, internautas. O meu boa noite a todos. Desejar também ao presidente muito sucesso e muitos trabalhos aí no ano de 2015 aí, e 2016. Fiz o requerimento para a prefeita, requeiro nos termos regimentais que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita Miriam. Eu estou solicitando informações sobre o porquê da paralisação do curso ministrado na padaria artesanal, localizado na Praça Dona Domiciana, e se há a possibilidade de se retornar com este curso. Diversas pessoas vieram até este vereador questionar do porquê do fechamento do curso, que ensinava uma profissão, hoje disputada no mercado de trabalho e que gerava uma boa renda familiar. Então, eu espero que a prefeita nos ouve aí, analisa com carinho e que volte esse curso. Nós temos um grande profissional que trabalha aí, que é o Lote, e com todo carinho ele ministra esse curso. Estou solicitando também limpeza. Indico a excelentíssima senhora prefeita a necessidade de se realizar serviço de limpeza geral em todos os bairros do nosso município, pois a reclamação dos moradores é muito grande. Então, eu não pedi só para um bairro, inclusive o Rancho Grande, eu estive lá hoje, também está horroroso. Então, são todos os bairros de Bananal, eu andei em vários aí e realmente o capim aí, o mato está muito sujo e crescido. Indico também, excelentíssima senhora prefeita, a necessidade de se realizar serviço de melhorias e manutenção no velório municipal, principalmente a recolocação dos vidros do basculhante do banheiro do velório. Eu pude presenciar no velório do Tetego, a situação foi muito chata, tinha várias pessoas, o cara foi no banheiro, mijar e ficou dando tchau para o pessoal lá fora. Vou falar o português claro, aquilo me indignou. Ele mijando lá e dando tchau pelo vasculhante quebrado, cara. Então, eu peço para a prefeita que vá lá e resolva esse problema, que eu já fiz um pedido para o velório. E está lá, aqueles assentos horríveis, aquelas telhas quebradas, a situação lá está horrorosa. E ali passa rico, pobre, passa tudo quanto é camada da sociedade. Ali não tem choro nem vela. Todos vão passar por ali. Então, eu gostaria que fosse analisado com muito carinho isso aí, para evitar esses constrangimentos aí. Indico também à prefeita a necessidade de se instalar hastes e lâmpadas nos postes, localizado nas ruas ali do conjunto, né, habitacional Prefeito Austin Luiz de Carvalho Bruno, aquela rua que dá acesso, na rua João André Valiante, Geraldo Fernandes, ambas na Vila Bom Jardim, e no final da Avenida César Augusto Gonçalves, na Cerâmica. Até a Lúcia me pegou de surpresa agora, que a prefeitura entrou com esse documento aí com a Elektro. Então, se caso ficar para parte da prefeitura, está aqui os pedidos, são de vários vereadores.
e, caso contrário, a Eletro tenha que fazer o seu serviço, não tenha dúvida. Solicito serviço também de reforma no pátio da Escola Zenóbia. Indico à excelentíssima senhora prefeita a necessidade de se realizar serviço de reforma no pátio, onde é realizadas as refeições da Escola Zenóbia, na Vila Bom Jardim, onde as crianças fazem as suas refeições na hora do recreio. Indico ainda a necessidade urgente de se instalar 2 câmeras de monitoramento na referida escola, devido ao alto índice de furtos, aos quais fica difícil da polícia chegar ao autor do crime, sem a ajuda dessas câmeras. Eu já até conversei com o Jair, está tendo 2, 3 furtos lá por mês, e eu falei para o Jair que a gente não tem bola de cristal, porque eles estão levando o quê? Estão levando alimentos, estão levando arroz, feijão, tudo quanto é alimento, eles estão levando. A gente anda na vizinhança, conversa com a vizinhança, logicamente que podemos até falar com o suspeito, mas eles não vão falar que viu nada. Então, para resolver esse problema, é consertar aquelas portas horrorosas e velhas que estão lá, colocar as câmeras e ver se reforma aquele pátio lá onde as crianças fazem suas refeições, porque realmente aquilo ali é uma coisa horrorosa. Se os vereadores tiverem a oportunidade de dar uma olhadinha naquele pátio, o troço não é fácil, é terrível. Quero falar também aqui que eu recebi a resposta quanto às despesas, né, com o transporte da faculdade de Barra Mansa e Volta Redonda. Então está aqui. Só para vocês terem uma ideia, o total é R$ 322.238. São 3 ônibus, os 3, um é diferente do outro, só para vocês terem uma ideia. A mão de obra de um é R$ 19.000 e as peças são 31. O outro ônibus que é diferente, a mão de obra 19 e as peças 31. E o outro também 19 e as peças 31. Então tem que quebrar as mesmas peças. Então o total dá 150 mil de manutenção, que a Educar não mexe com ônibus e nem com veículo a diesel. Nós temos o mecânico em Bananal. Nós temos o Guilherme lá que mexe com esses ônibus. Então, dá para a gente pedir nota fiscal, dá para pedir muitas coisas. 64 mil de pneu, achei um absurdo. A Kombi, R$ 58.000 para uma Kombi, está dando um total quase de R$500 mil, 400 mil reais. Para 4 veículos durante um ano, é demais, entendeu? É demais. Então, eu vou, inclusive, vou conversar com a prefeita a respeito dessa resposta aqui, que foi assinada pelo secretário de Transporte. Presidente, no momento é só. Ô, Martins, por gentileza, vereador, só um minutinho. Pois não. No edital, se você pegar o edital dessa empresa, dessa oficina, ela não presta serviço a carro de óleo diesel. Não, no edital consta que ela não trabalha com carro que leva óleo diesel, entendeu? Está bem claro isso no edital. Só entrar ali no site que você vai ver. Então eu quero saber qual que está sendo feito. Porque os veículos, mesmo que não são de diesel, que lá mexe com motor a gasolina, o pessoal chega ali em Barra Mansa, já tem que retornar, porque o serviço vai e não é bem feito. Isso aí está todo dia acontecendo. Então a gente quer saber, né, qual é o grande problema e onde está a verdade. Ou se essa resposta aqui é mentira. Então eu vou dar uma investigada para realmente saber o que está correto aí. É o que eu tinha que falar, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Luiz Maurício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadoras. Primeiramente, quero desejar ao senhor presidente um bom mandato, com muito sucesso, e parabenizar também toda a mesa diretora, aí, desejando sucesso nesse biênio de 2015 a 2016. Obrigado, vereador. Quero também parabenizar aí o meu amigo Pedro Henrico pela passagem do seu aniversário no último domingo, né, Pedro? Completando aí 16 anos. Muita saúde para você, tá? Tudo de bom. Senhor presidente, essa noite estou entrando com um requerimento aqui, solicitando informações quanto ao andamento da reforma do prédio da Unidade Mista de Saúde Monsenhor Cid França, especificamente o seu telhado.
pois foi enviado 150 mil pelo deputado estadual Padre Afonso Lobato, visando esse fim, pois é de nosso conhecimento a precária situação do telhado da referida unidade. Então, semana passada, numa sessão extraordinária, nós votamos aí o crédito adicional, né? Então, eu estou pedindo como que está sendo agilizado, né, esse atendimento, porque quem vai na unidade mista, na parte de cima ali da unidade, vê a real situação, ainda mais nesse período de chuva, como está as condições do telhado dali, com balde d'água, dando mais trabalho aos funcionários para a limpeza, que quando chove muito forte, a água desce, né, para a recepção aí. Então, eu estou pedindo informações quanto a essa emenda, para a gente tentar agilizar, mesmo sabendo aí que nós estamos num período de chuva, que é difícil mexer em telhado, né, nesse momento, mas que a prefeita, a secretária de saúde, possa dar uma agilizada. Então, eu entro com esse requerimento nessa noite. Entro também com uma indicação, pedindo à senhora prefeita municipal a necessidade de se realizar serviço de roçada, capina e limpeza na quadra poliesportiva do bairro da Palha, né? E das Canaretas também, da rua Nelson da Silva, que é próximo à rua da quadra. Então, o mato cresceu devido à chuva, sempre eles estão limpando, mas cresceu novamente. Então, estou pedindo aí ao setor competente que faça uma limpeza de roçada e capina. Como o vereador Martins colocou, também o Álvaro, eu estendo esse pedido não só para a Palha, mas na cidade de modo geral, porque realmente sabemos da pouca mão de obra, mas a reclamação está demais devido à falta de limpeza de várias ruas do nosso município e bairros também. Então, estendo esse pedido aí ao todo o município de Bananal, a todas as ruas de Bananal. Indico também à senhora prefeita municipal para a necessidade de substituir lâmpadas queimadas na escadaria Santinho Rosa, na parte alta da Palha. É uma luta, mas sempre são trocadas essas lâmpadas e passa alguns tempos, as lâmpadas continuam queimadas. Então, mais uma vez, eu peço também a participação da comunidade local para estar observando se tem alguém quebrando essa lâmpada, para não estar trocando, porque é um gasto muito grande, né? Para não estar trocando essas lâmpadas. Mas entro mais uma vez com esse pedido que se faz aí necessário a troca das lâmpadas queimadas na escadaria Santinho Rosa. Quero também aí, vai ter uma moção que o vereador fez também da carreta, mas de antemão quero parabenizar aí a Secretaria Estadual de Saúde, né, na pessoa do secretário Davi Uip, que na próxima sessão vou estar entrando com uma moção de aplauso para ele, a secretária de Saúde Municipal, a Sara Bruno, né, pelo atendimento, pela carreta, né, Mulheres de Peito no nosso município, onde foi colocado aí já, que atenderam mais de 1.000 mulheres, não só de Bananal, mas de vários outros municípios da nossa região aqui, né, então abriu as portas, porque é difícil conseguir essa carreta, foi uma luta muito grande, poucos municípios da região conseguiram essa carreta, então temos que valorizar. E a equipe, né, que veio, um atendimento de excelência, todo mundo muito grato aí pelo atendimento. E sem falar, né, esse bonito trabalho aí do governo do estado, né? Quanto mais cedo diagnosticado o câncer, né, de mama, mais cedo e melhor é o tratamento, previne melhor, né? Então, estão de parabéns aí o secretário estadual, a secretária municipal, a todos envolvidos aí nesse bonito trabalho aí que aconteceu na nossa cidade. A carreta fica até no dia 5 ou 7, né? Acho que até sábado, né? Até sábado, e como o vereador Álvaro também falou, ali tem toda uma continuação, está ligado à rede de tratamento da Hebe Camargo, né? Então tem a ultrassom, tem a biópsia, tem todo um acompanhamento ali, né? E vamos rezar para, se Deus quiser, não ter muitos casos positivos aqui na nossa cidade, que é isso que a gente espera. Então, quanto mais cedo, né, é um programa que atende mulheres de 50 a 69 anos, abriu para as mulheres de 35 anos, com pedido médico, né, preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, foi um bonito trabalho. No momento, era o que eu tinha a dizer, vou deixar para as considerações finais o restante, senhor presidente. Eu peço a autorização para o uso da palavra com a vice-presidente, vereadora Lúcia. Senhora presidente, eu entrei com algumas indicações, alguns requerimentos nessa noite.
Eu estou só reiterando novamente um requerimento que já fiz mais de 2, 3 vezes aqui nessa casa, a respeito esse requerimento vai para a empresa Vivo de Comunicação, que é a implantação de uma torre receptora de sinal de celular no alto do quilômetro 20, na estrada estadual SP-247, prefeito Sebastião Diniz de Moraes, no alto da Serra da Bucana, para atender aos moradores daquela localidade. Com a implantação dessa torre receptora de sinal, atenderá com certeza aos vários moradores daquela localidade e principalmente aos turistas que fazem visitas às pousadas e restaurantes e aos pontos turísticos. Informo que o ponto alto do quilômetro 20 fica aproximadamente 1.200 metros acima do nível do mar, facilitando assim um bom sinal no sistema de comunicação. Esperamos uma visita técnica dessa empresa ao nosso município. Eu estou só reiterando porque é de conhecimento de todos, a nossa estrada foi concluída no final do mês de dezembro. Algumas coisas que ficaram para ser feitas foram feitas na primeira quinzena de janeiro, então a obra do 247 totalmente concluída. E nós não podemos deixar de ter, dentro do nosso município, em pleno século XXI, uma falta, né, de uma comunicação entre os moradores da Serra da Bucana e os turistas que estão vindo do nosso município nos finais de semana, dia de semana, com um número expressivo. É muita e muita gente que estão visitando a nossa cidade nos finais de semana, e agora eles descobriram alguns outros pontos turísticos aqui na cidade. Tem a Cachoeira da Usina, que a gente chama Cachoeira da Usina, que fica depois da vilinha ali no alto da Bucana. O pessoal de Barra Mansa, Volta Redonda, do Rio, descobriram que é um local muito bonito. E lá está sendo muito frequentado. Restaurantes no final de semana, a Bruna, X Bruna, lá na Tineuci, na estalagem da Bucana, lá na pousada do Carlinhos, muitos turistas estão aparecendo, fazendo visita. Lá na pousada do Bruno também, a visita cresceu muito. Lá no Alto do 15, né, lá na residência da dona Ana Sharp, também muitos visitantes, muitos turistas que aparecem lá na sua propriedade, também lá no centro lá de recepção ao turismo, lá como é que chama lá, na APA, lá com o Bruno não, como é que chama aquele menino lá lá no Beto, Estação Ecológica, obrigado, na Estação Ecológica. Então nós precisamos desse trabalho, com certeza, desse investimento, dessa prestadora de serviço, a empresa Vivo, que ela sim é responsável pela zona rural, né, ali no nosso município aqui de Bananal. E também fiz um requerimento ao DR6 de Taubaté. Requeiro desta empresa a necessidade de se implantar 2 redutores de velocidade na estrada estadual SP-247, prefeito Sebastião Diniz de Moraes, nos quilômetros 9 mais 250 metros, em frente à casa da residência da senhora Lourdinha, que fica próximo também à casa do nobre colega vereador Manolo, e outro no quilômetro 11 mais 700 metros, em frente ao bar do senhor Roberto Amaral. A referida solicitação vem de encontro com o alto fluxo de veículos que fazem uso desta rodovia, haja vista que a mesma foi feito um trabalho de pavimentação recente. O que podemos verificar é que os condutores de veículos não estão respeitando os limites de velocidade. Sou testemunho, pois várias vezes presenciei carros passando em alta velocidade. Esclareço que, nas margens da rodovia, residem várias famílias e eles estão apavorados e com medo de acontecer algum acidente fatal nesta rodovia. Portanto, para a segurança desses moradores, solicitamos a construção desses redutores. Ali é do conhecimento dos senhores vereadores. Eu sempre, às vezes, vou na casa da minha avó, ali da falecida avó, fico sentado em frente ao bar de Roberto. De vez em quando dá vontade de jogar uma pedra num carro daquele, e até motociclistas também, que vêm em alta velocidade e não respeitam ali a sinalização, que está lá bem claro, 40 por hora, 30 por hora, mas ele passa ali a 80 por hora. Então, a gente, antes que aconteça alguma coisa de grave, esperamos que a DR possa sensibilizar e atender esse nosso requerimento e que possa evitar, de fato, aí um possível acidente fatal nessa rodovia.
Fiz uma indicação também, a senhora prefeita, solicito da prefeita municipal, a implantação de um redutor de velocidade na Avenida Washington Luiz de Carvalho Bruno, na altura da casa do senhor Benedito Alfredo, na Vila Bom Jardim, no bairro das Formigas. A referida solicitação foi feita pelos moradores da avenida acima citada, pois, segundo eles, os condutores de veículos e também motociclistas não estão respeitando os pedestres que ali circulam diariamente, passando em alta velocidade. Portanto, para se evitar um futuro acidente, com a implantação do redutor, fará com que eles reduzam as suas velocidades. Eu não sei se alguns colegas vereadores passaram lá no bairro da Formiga, o Pezão colocou em sua residência, com dinheiro próprio, ele conseguiu aquele trilho de ferro, que é um material muito forte, para poder, falou, Robinho, eu estou vendo um dia que um carro vai entrar dentro da minha casa. E ele construiu na margem da rua, e ele colocou lá, me parece que eu passei lá, são 4 trilhos, numa altura mais ou menos de 1 metro cada um, 1,20 m cada um, para que se evite um acidente dentro da residência dele. Aí eu falei, Dito, nós vamos ter uma reunião de Câmara, sessão de Câmara, na quinta-feira eu vou fazer essa indicação. Então eu tenho certeza que ali está fácil de resolver esse problema, essa implantação desse redutor de velocidade, ali em frente à casa do Dito ali, do Pezão, para que possa resolver esse problema. Outra indicação que eu estou fazendo também é no sentido de poder, ali, na verdade, tem que ser feito um trabalho de troca, totalmente a troca da parte elétrica da ponte Li Costa Cabral, que é ali perto da minha casa, ali na Rua da Boa Morte, ali na Rua da Boa Morte. Foi trocado, gente, não tem, juro para vocês, não tem um mês. Foi trocado as 4 lâmpadas que eu pedi com a Electro, e foram trocadas as 4 lâmpadas. Um mês, as 4 lâmpadas, não sei se queimou, se está com mau contato, está lá, a escura, a ponte ali da Boa Morte. Nós estamos aí em período de carnaval, ali vários moradores vão para descer, né, vão descer para pular um carnaval, e a preocupação, porque está escuro, então a gente não sabe com quem que a gente vai cruzar ali em altas horas da madrugada. Eu tenho minha esposa, eu tenho minha família, temos vizinhos, crianças, jovens, senhoras de idade, que ali vão usar da ponte para vir para a festividade do carnaval, e é uma preocupação enorme desse vereador, que sou morador ali dessa localidade. Então, estou pedindo aqui, mais uma vez, a Electro que possa nos atender com a troca desta iluminação ali na ponte Li Costa Cabral. E apresento uma moção de aplauso aos funcionários do programa Mulheres do Peito, que tem como objetivo a conscientização das mulheres sobre a importância da realização do exame, assim como a finalidade do acesso ao mesmo, através da dispensa do pedido médico, facilidade de agendamento e garantia do tratamento logo após a confirmação do diagnóstico. Com a vinda do programa em nossa cidade, foram atendidas mais de 1.000 mulheres na região do Vale Histórico, sendo em sua grande maioria do nosso próprio município, com uma quantidade estimada de mais de 800 mulheres. Acredito que ações como estas, intentadas pelo programa acima mencionado e com o ponto atendimento de funcionários preparados, teremos maior efetividade nas ações de saúde, trabalhando a prevenção através dos exames de mamografias e, mais do que isso, de informações importantíssimas às mulheres, que se dê ciência do inteiro teor desta aos funcionários. Israel Oliveira, o encarregado, Priscila Quirino, Maiara Amorim, Amanda Tavera, Andréia Samara, técnicos de radiologia, Bruno Leandro e Janaína Conceição, na parte administrativa. Eu pedi que o Rafael fizesse também, para que todos os vereadores assinassem essa moção de aplauso. O Rafael deve ter providenciado já, para que vocês possam assinar também. E quero também dizer que recebi uma ligação do nosso vereador, colega, amigo do PSDB de Taubaté, o Bilili, que hoje é assessor parlamentar do deputado Fernando Capês e do Bruno Covas, pedindo para que eu enviasse o mais rápido possível o ofício enviado pela Câmara,
e assinado também pelo colega motorista, amigo Niltinho, da ambulância, solicitando essa presença aqui dessa carreta da mamografia no nosso município. Isso eu fiz pela Câmara, através de ofício, que está registrado aqui nessa casa, e encaminhei então. E a nossa secretária Sara, a nossa prefeita Miriam também foram responsáveis também pelo trabalho, pela eficiência também de pedir essa carreta para vir até Bananal. Chegou em boa hora, graças a Deus chegou em boa hora. Nós tínhamos aqui uma demanda de mais 200, eram mais de 100 ou 200 pacientes, mais 200 pacientes esperando na fila para poder ser atendido no município de Taubaté. Como bem disse a vereadora Dona Marinha, algumas delas ainda questionário, de fazer, da demora. Até eu estive conversando com Israel, aconteceu, foram raras, mas 2, 3 pessoas reclamaram da demora, e ele até abordou e questionou. Olha, minha senhora, com até a delicadeza dele, educado, uma pessoa super educada, Israel, olha, minha senhora, às vezes acontece da pessoa que está lá fazendo o exame, e aí o nosso aparelho, do raio-x, às vezes foi detectado algum erro, alguma sombra, alguma coisa. Então, esse paciente tem que fazer novamente, retornar novamente o exame. Então, isso demora, às vezes, um pouquinho, meia hora. Mas, olha, não é melhor a senhora aguardar um pouquinho, a senhora está aqui dentro de Bananal, coisa rápida, ou do que a senhora sair daqui e andar, ficar o dia inteiro com o carro, sai 4 horas da manhã levando vocês e retorna aqui 7, 8 horas, não tem nem horário para chegar. Então, é só a senhora ter um pouquinho de paciência, que nós vamos atender a senhora o mais rápido possível. Então, de fato, o que eu pude ver lá, alguns dias, eu fui várias vezes lá, e pude verificar o carinho, a atenção, e o Israel disse para mim também ontem, foi ontem, vereadora, que a senhora até também foi fazer o seu exame lá, e disse, olha, Robinho, está de parabéns a cidade de Bananal. Ele falou desse jeito com as palavras dele. A primeira cidade que nós estamos andando, uma cidade que nos deu uma atenção enorme, tudo o que nós precisamos, a secretária Sara, o município nos ofereceu. Eu só tenho que agradecer de coração. Fomos muito bem atendidos. A cidade que mais nos recebeu de braços abertos, com carinho, com amor, enfim, e tudo que nós precisamos, Bananal está de parabéns. Então, foram mais de 1.050 pessoas que estavam sendo atendidas até na data de ontem, e vai até sábado, até meio-dia, eles vão trabalhar sábado. Quer dizer, foi muito bem divulgado. Na rádio, inclusive, eu levei no meu programa, eu levei a secretária Sara para dar uma entrevista, somente para falar sobre esse programa. Nas redes sociais foi divulgado. Então, quem não foi, as mulheres que não foram, perderam a oportunidade de fazer o seu preventivo aí, a prevenção aí de imediato, rápido. E eu só tenho que agradecer de coração ao nosso governo do estado por esse programa. E até falei com Israel, Israel, eu acho que o nosso governador agora deve estar voltado, com certeza, de se implantar no estado de São Paulo a carreta para atender os homens agora, através do preventivo do câncer da próstata. Isso eu tenho certeza que é um projeto do governador, que ele deve estar olhando com carinho isso, e trazer para a nossa região do Vale do Paraíba. E dizer a vocês que agradecer também aí a todos vocês pelas palavras, pela força aí. Espero contar com vocês de coração aí nessa nossa empreitada aqui no nosso trabalho. No momento, senhor presidente, eu tinha que dizer. Está em votação a ata. Desculpa. Está em votação os requerimentos e as moções apresentadas. O quórum de aprovação é de maioria simples, o processo de votação é simbólico. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado.